Olá, meus queridos alunos do Colégio Impacto, mais uma vez, professor Antônio Rosa, e nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. E agora um conteúdo bem mais interessante, meus amores. Aquilo que nós já estávamos revendo na aula anterior, conhecendo um pouco mais sobre todas as características do processo conhecido como imperialismo ou neocolonialismo, nós vamos adentrar agora, de fato, no assunto conhecido como a Primeira Guerra Mundial, ou pode ser conhecida também como a Grande Guerra, gente. Como já foi mencionado na aula anterior, no finalzinho daquela nossa aula, nós afirmamos que este primeiro conflito do século XX, ele vem a ser conhecido como a Grande Guerra porque não sabíamos que iria existir a Segunda Guerra, tá certo? Então a primeira ficou conhecida aí como a Grande Guerra Mundial. E detalhe, galera, ela inicia em 1914 e termina em 1918. Meu grande aluno, o século XX, ele é conhecido como o século das guerras, gente. Infelizmente. É conhecido também como o próprio historiador Eric Hobsbawm afirma, o século perdido, gente, porque inicia com a Primeira Guerra Mundial, vem o período entre guerras com a ascensão dos regimes totalitários nazifascistas e a crise de 29, logo depois vem a Segunda Guerra Mundial, ou seja, de 1914 até 1945 você teve um período aí de somente guerras ou conflitos mundiais. E depois da Segunda Guerra Mundial vem um período conhecido como Guerra Fria, que só finaliza em 1991. Então, praticamente todo o século XX foi considerado como o século perdido por conta desses grandes conflitos mundiais. Ok, meu querido aluno? Então, vamos iniciar aqui, de fato, as principais características dessa Primeira Guerra Mundial. Primeiramente, meu querido aluno, vamos entender os principais motivos que te levam a entender esse primeiro conflito. Os motivos da guerra, você vai ter o primeiro deles, o principal, que foi o tema daquela nossa aula anterior, ok? Conhecido aqui como imperialismo. O imperialismo, vários problemas atingiu as principais nações europeias no início do século XX. No século anterior, havia deixado feridas difíceis de curar alguns países que estavam extremamente descontentes com a partilha da Ásia e da África, ocorrido no final do século XIX. A Alemanha e a Itália, por exemplo, haviam ficado de fora do processo neocolonial. Enquanto isso, França e Inglaterra podiam explorar diversas colônias ricas em matérias-primas e com um grande mercado consumidor. A insatisfação da Itália e da Alemanha neste contexto pode ser considerada uma das causas da Grande Guerra. É só lembrar, gente, a Alemanha e a Itália, esses dois países europeus, eles entram ao final do processo neocolonial. E quando a Alemanha e a Itália eles entram nesse processo imperialista, o que a Alemanha propõe? A Conferência de Berlim. E a Conferência de Berlim é a partilha da África, né, às potências europeias da Europa. Detalhe, meus queridos, a insatisfação da França, principalmente com a Alemanha. É só lembrar aquele processo da unificação alemã visto por nós em sala de aula, onde a Alemanha toma dois territórios franceses, Alsácia e Lorena, ricos em carvão mineral. Vamos prestar atenção nisso. Aqui você vê o processo de partilha da África, que já foi visto na nossa aula anterior. Olha aqui a Índia Britânica, conhecida como, né, uma província inglesa no continente asiático. O outro motivo para a Primeira Guerra Mundial é o rompimento do equilíbrio europeu. Professor, que rompimento do equilíbrio europeu foi esse? Meus amores, lembra daquela nossa aula, daquele grande contexto que nós falamos sobre o processo da Conferência de Berlim, ou melhor, naquele processo conhecido após a morte de Napoleão Bonaparte, e aí os países europeus eles vão se reunir num processo conhecido como Santa Aliança. E lá, por exemplo, ficou estabelecido três princípios. O princípio da legitimidade, ou seja, tornava legítimo as monarquias instituídas por Napoleão Bonaparte. O princípio da restauração, ou seja, restaurava as fronteiras naturais da Europa antes das invasões das tropas napoleônicas, e o princípio da criação do Exército da Santa Aliança. Aqueles princípios ali, gente, foram estabelecidos como equilíbrio europeu. Porém, ao final desse processo, você vai ter o que? A unificação de dois países,
Itália e a Alemanha, conhecida como unificações tardias. Pois bem, esse processo de unificação acaba comprometendo o rompimento do equilíbrio europeu. Com o advento da Alemanha como potência, o crescimento econômico da Alemanha foi algo fantástico, pela rapidez e dimensões tomadas. Unificada politicamente em 1870, a Alemanha, em pouquíssimo espaço de tempo, superou a produção de aço francesa e no início do século XX já podia abalar a posição hegemônica da Grã-Bretanha. Então tá aí, gente. Após a unificação da Alemanha, tornou-se um poderoso concorrente econômico e industrial para a Inglaterra e a França. Olha o que foi que eu acabei de mencionar a vocês. A Alemanha ela vai trazer um perigo eminente dentro da Europa. Esse rompimento do equilíbrio europeu, você pode relacionar ele diretamente entre o contraste de Alemanha e França, quando a Alemanha toma aqueles dois territórios, Alsácia e Lorena. Outro motivo, as rivalidades imperialistas, ou seja, essas rivalidades imperialistas, elas se faz entre Inglaterra e Alemanha. A origem dessa rivalidade foi a competição industrial e comercial, certo? Segundo, franco-alemã. Na França, o antigermanismo, ou seja, você pode chamar também de revanchismo francês, ok? Era muito forte devido à derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana, o que estudamos em sala de aula, e a perda de Alsácia e Lorena para a Alemanha, já falado por mim aqui anteriormente. A Austro-Rússia. A Rússia desejava dominar o Império Turco-Otomano, a fim de obter a saída para o Mar Mediterrâneo e também controlar a Península Balcânica. Lembre-se, a Península Balcânica vai ser aí o barril de pólvora para o início da Primeira Guerra Mundial, conhecida também como a questão balcânica. Isso relaciona-se com o processo do nacionalismo, que é o nosso próximo motivo para o início da guerra. Meus amores, você pode taxar aqui, de fato, que o início da Primeira Guerra Mundial tem tudo a ver com os processos nacionalistas e também com os processos imperialistas. Mas pode taxar o nacionalismo como motivo principal para o início da Primeira Guerra. Mas por que, professor? O espírito nacionalista tomou conta dos países europeus envolvidos na Primeira Guerra. Cartões postais da época expressam esse sentimento nacionalista, da formação de uma única nação cultural, próspera e forte. Desenvolvemos esse ensino em sala de aula, meu aluno. O alemão mostra uma valquíria, figura mítica, segurando uma coroa de louros. O francês evoca a participação das mulheres na guerra. Agora nós vamos ter esses processos nacionalistas. Olha como falei a vocês, o nacionalismo vem a ser uma causa principal para o início da guerra. O pan-eslavismo, liderado pela Rússia, que buscava uma saída para o Mar Mediterrâneo, pregava a união de todos os povos eslavos da Europa Oriental, principalmente aqueles que se encontravam dentro do Império Austro-Húngaro. Pan-eslavismo aqui, com certeza, é o barril de pólvora da Europa. Nós vamos ver já já. O pan-germanismo, liderado pela Alemanha, que pregava uma completa anexação de todos os povos germânicos da Europa Central. E o revanchismo francês, que já foi mencionado aqui várias vezes devido àquela derrota da França para a Alemanha no processo da Guerra Franco-Prussiana. Algumas imagens, gente, desse processo da guerra, detalhe, as imagens, gravuras, figuras serão bem importantes, a propaganda será bem importante nos grandes conflitos mundiais, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Olha a imagem, tá certo? E aqui eu quero que você saliente-se. Tudo estava encaminhando para a guerra. Você já viu alguns motivos. Agora essas potências europeias, elas vão formar alianças, e essas alianças serão importantes, gente, tá bom? A primeira aliança que você vai ter a formação será chamada de Entente Cordiale, ou a Tríplice Entente. Essa Entente Cordiale será formada pela Inglaterra, Reino Unido, a França e a Rússia, ok? E contra a Tríplice Aliança, que será formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália, ok? O berço da guerra, gente, o início da guerra se dá nessa região aqui, tá certo? Na região do Império Austro-Húngaro, na região da Bósnia, na região de Sarajevo, pelo aquele motivo nacionalista chamado de pan-eslavismo, ou seja, a unificação e o nacionalismo dos povos eslavos, ok? Então lembre-se, política de alianças, as duas alianças que irão se enfrentar na guerra, Tríplice Entente,
Inglaterra, Rússia e França, e a tríplice Alemanha, Itália e Áustria, ok? O Império Austro-Húngaro, olha como estava formado o Império Austro-Húngaro, meus amores, tá certo? E aonde é, professor, o berço da guerra? Aqui, gente, na Bósnia, região de Sarajevo. Lembre-se que a Rússia, ela defendia a união de todos os povos eslavos, principalmente aqueles que estavam dentro das fronteiras do Império Austro-Húngaro, ok? A paz armada é outro motivo, meus amores, uma vez que, durante o final do século XIX, você relaciona essa paz armada com o processo da Segunda Revolução Industrial. Todos os países europeus estavam em constante progresso industrial, tá certo? Então, ao mesmo tempo que ocorria o processo imperialista ou neocolonialista, esses países europeus eles começaram a investir em armas, tá certo? É por isso que esse período ficou conhecido como paz armada. Os países se armavam, porque já estava quase que iminente um grande conflito na Europa, certo? Enquanto se organizava em blocos rivais, as principais potências europeias lançaram-se numa desenfreada corrida armamentista. Adotaram o serviço militar obrigatório, criaram novas armas e passaram a produzir armamento e munição em quantidades cada vez maiores. A situação permaneceu nesse equilíbrio delicado por anos, e esse período foi denominado de paz armada, aquilo que nós já explicamos anteriormente. Outro motivo será a questão marroquina. Lembra lá daquele processo do imperialismo, neocolonialismo da Inglaterra na África, principalmente na questão do Canal de Suez no Egito, e a questão marroquina, que era da França e passa agora a ser da Inglaterra. Desde 1880, Marrocos, localizado em uma posição estratégica no norte da África, era considerada região propícia ao comércio e negócio das potências imperialistas. Em 1904, porém, França e Inglaterra assinaram um acordo, no qual a França dava aval para os ingleses dominarem o Egito, olha aí, e em troca obtinham um apoio britânico para o controle do Marrocos. Isso causou reações da Alemanha, que buscava ampliar seus domínios na região. A crise foi resolvida em 1906, na Conferência de Algeciras, na qual se reconheceram os interesses franceses e garantiram-se também os dos alemães naquele país. Olha só, França e Alemanha já não estavam se gostando dentro da Europa, não é isso? Não é aquele processo do revanchismo francês? Pois bem, agora aqui no Marrocos, França e Alemanha vão estar as duas juntas. Isso vai dar certo? Não vai, gente. Vai ter conflito. A Alemanha não se conformou. Em 1911 surgiram novos conflitos com a França. Para evitar a guerra, a França concedeu à Alemanha uma considerável parte do Congo francês. Olha só, território que já vinha sendo colonizado pela França, a França, para não querer entrar em guerra com a Alemanha, cede parte desse território. Está vendo como a Alemanha queria porque queria a guerra? Mas lembre-se, gente, por que a Alemanha estava nesse processo, professor? Porque a Alemanha estava em grande crescimento econômico e industrial, ok? A questão balcânica, como já foi falado aqui, mais um motivo para a guerra. Um dos principais focos de atrito entre as potências europeias era a Península Balcânica, quando se chocava o nacionalismo da Sérvia, que desejava formar uma grande Sérvia, apoiada pela Rússia, e o expansionismo da Áustria, aliada à Alemanha. Em 1908, a Áustria anexou a Bósnia e Herzegovina, ferindo os interesses da Sérvia, que pretendia criar a grande Sérvia. Olha só, o Império Austro-Húngaro anexou a Bósnia e Herzegovina, que pretendia criar a grande Sérvia, ou seja, contrariando os interesses sérvos, incorporando aquelas regiões habitadas pelos povos eslavos. Lembra? O pan-eslavismo. Falei, principal causa para o início da guerra. Enfim, nós citamos aí 8 motivos. A Europa já estava preparada para a guerra, a Europa já estava um barril de pólvora. Só precisava alguém riscar o fósforo e jogar no chão. E aí iria explodir a bomba. Ou então, como aquela briga de menino no meio da rua, só faltava alguém chegar e xingar a mãe do outro, ok? O que acontece? O atentado de Sarajevo. No dia 28 de junho de 1914, na cidade de Sarajevo, na Bósnia, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, será assassinado juntamente com sua esposa. Vai ser esse assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro que vai dar início à guerra, tá bom? O responsável pelo atentado foi um estudante sérvio, Gravino Príncipe, membro de uma organização nacionalista chamada União ou Morte, cujo braço armado era do grupo terrorista Mão Negra. Esse acontecimento foi o estopim para a eclosão da guerra. Falei a vocês, só precisava alguém chegar
e riscar o fósforo e jogar dentro da Europa, naquela região ali da Bósnia e Herzegovina, naquela região ali da Península Balcânica, aquela região da Grande Sérvia. A Alemanha, a Áustria culpou a Sérvia pelo assassinato e declarou guerra. A Áustria, o herdeiro, vem a ser assassinado na Sérvia, e a Áustria declara guerra a quem? A Sérvia. A Alemanha declara guerra, se declarou solidária com a Áustria. Por sua vez, a Rússia apoiou a Sérvia. E, finalmente, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. Dava-se início a um grande conflito mundial. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. A Rússia, em apoio à Sérvia, declara guerra ao Império Austro-Húngaro. A Alemanha, em apoio solidário ao Império Austro-Húngaro, fica ao lado do Império Austro-Húngaro. E a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Ou seja, é acionada aí as políticas de aliança. Tríplice entente de um lado, tríplice aliança do outro. Vamos dividir essa Primeira Guerra Mundial em suas fases. Teremos 3 fases, gente. A primeira fase é conhecida como Guerra de Movimento. Essa Guerra de Movimento, ela vai de agosto a novembro de 1914 e vai ser marcado pelo chamado Plano Schlieffen, um plano de um general alemão. O Plano Schlieffen consistia em concentrar as forças militares no ataque à França para depois enfrentar a Rússia. Certo de que venceria a guerra em pouco tempo, o exército invadiu a Bélgica. Meus amores, vamos fazer aqui uma brincadeirinha rápida. Não seja a Bélgica em nenhum momento de sua vida. A Bélgica, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, ela se declara neutra. Porém, a Bélgica vai estar no local errado, na hora errada. Ou seja, a Bélgica, ela se encontra entre a Alemanha e a França. A Bélgica está ali no meio. Não fique no meio em nenhum momento de sua vida. Não fique na dúvida. Se proponha aí para um dos lados. Então, como a Bélgica se declarou neutra, a Alemanha, para invadir a França, tem que passar pela Bélgica, o que violou sua neutralidade. E depois de suplantá-la, penetrou no território francês. Esse foi o pretexto para a Inglaterra declarar guerra à Alemanha. Uma ofensiva russa na frente oriental, entretanto, obrigou o general alemão Moltke a uma divisão de forças. A França salvou-se do fulminante ataque alemão na Batalha do Marne. Olha aqui, o que foi que eu disse a vocês? Não seja a Bélgica, tá? A Alemanha tinha que invadir a França. Então tá aí, a Alemanha tenta invadir a França, ao mesmo tempo a Rússia vem com um avanço na esfera oriental para avançar sobre a Alemanha, e aqui você está vendo todas as batalhas durante a Primeira Guerra Mundial, ok? Olha aí a figura de alguns generais que estavam no controle das tropas durante a Primeira Guerra. A segunda fase é conhecida como fase de trincheiras, ou guerra de trincheiras. A guerra de trincheiras vai de 1915 a 1917. Meus amores, faça assim. A segunda fase da guerra é considerada como a fase do terror. Por que fase do terror, professor? Porque os soldados conviviam com os mortos dentro dessas trincheiras, tá certo? Você não poderia sair dessa trincheira porque o inimigo poderia lhe abater. Então essa guerra de trincheiras eram grandes valas, quilômetros de valas, buracos cavados no chão, onde os soldados ficavam entrincheirados para se defender do inimigo. Além disso, essa guerra de trincheiras ela foi criada para defender o território, para defender o seu território do avanço do inimigo, ok? Então tá aí. Com a estabilização das forças em luta, passou-se a uma nova fase da guerra, chamada Guerra de Trincheiras. Nesta fase, os exércitos adversários procuravam firmar suas posições com o objetivo de vencer o adversário por meio do desgaste progressivo de suas tropas. Os exércitos da Inglaterra e da França de um lado e o da Alemanha de outro tomaram posições em trincheiras desde o Mar do Norte até a fronteira da Suíça. Na frente oriental, o exército alemão vencia sucessivas batalhas contra o mal treinado e mal armado exército russo. Na Ásia, porém, os japoneses venciam e se apoderavam das colônias alemãs no Oriente. As contínuas derrotas russas aceleraram a queda da autocracia czarista, culminando nas revoluções de 1917, que implantaram um governo socialista na Rússia. Com o novo governo, conclui-se um acordo de paz, em separado com a Alemanha, o chamado Tratado de Brest-Litovsk, em 1918, oficializando assim a saída da Rússia da guerra. Então, meus amores,
o Tratado de Brest-Litovsk, que foi o tratado que oficializa a saída da Rússia da guerra. Por que, professor, que a Rússia sai da guerra? Porque em 1917 a própria Rússia estava passando pelo seu processo de revolução, chamado de Revolução Russa. Aí algumas imagens sobre a Primeira Guerra Mundial. Olha aí uma carta de um soldado alemão nas trincheiras. Nas trincheiras não tenho outra ocupação além de escrever e conversar com meus colegas. A 500 metros, os mortos de ontem estão deitados. Todos têm que admitir que não há nada mais terrível que a guerra. Os amores, aqui ó, o soldado está afirmando que a 500 metros dele ele vê alguns corpos. Esses corpos entravam em putrefação, os ratos comiam esses corpos e você não poderia sair da trincheira, senão o inimigo iria lhe abater, não é verdade? Por isso que é chamado de Guerra do Terror. Olha só, outra carta aqui afirmando como era o processo dentro dessas trincheiras. Eu não tomo banho há 6 semanas e não devo tomar em breve, já que nem penso em usar pouca água de beber, que receber meu cantil para fins de limpeza. Olha só, a pessoa, o soldado não toma banho há 6 semanas, porque está entrincheirado, está ali defendendo o seu território. Aqui são a imagem de alguns armamentos utilizados durante a Primeira Guerra, como os tanques de guerra. Os gases tóxicos, aqui eles serão bem utilizados nessa fase de trincheiras. Por quê, professor? Se não dá para você avançar por terra, então o inimigo pelo ar acaba enviando esses gases tóxicos, o que deixava vários soldados mortos e você poderia avançar. Os aviões, eles começam também a ser utilizados durante a Primeira Guerra, como mencionei, na Guerra de Trincheiras. Se você não dá para ir por terra, os aviõezinhos vão pelo ar jogando as bombas dentro dessas trincheiras, ok? Os aviões eram biplanos e carregavam 3 tripulantes armados com metralhadoras e bombas. Outro tipo de arma aérea era o dirigível, usado para bombardear cidades com o objetivo de abalar a moral da população. Olha só, outros armamentos como lança-chamas, submarinos e encouraçados já são utilizados aqui durante a Primeira Guerra Mundial. Aqui, meus amores, você vê algumas declarações de guerra, Em 1915, a Itália rompe com a Alemanha e alia-se à Tríplice Entente. E enquanto milhares de jovens morriam nas trincheiras, outros países entravam na guerra, ampliando as dimensões do conflito. Então está aí algumas declarações de guerra de alguns países. No início de 17, a Alemanha decidiu adotar a guerra submarina. Qualquer navio encontrado em águas territoriais inimigas seriam afundados. Aqui será o pretexto dos Estados Unidos entrarem na Primeira Guerra Mundial. No dia 7 de maio, um submarino alemão torpedeou um navio de passageiros inglês chamado Lusitânia, na costa irlandesa, provocando a morte de 1.198 pessoas, entre as quais 128 cidadãos norte-americanos, o que serviu de pretexto para a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917. Vimos a primeira fase, conhecida como Guerra de Movimento, a segunda fase, conhecida como Guerra de Trincheiras, e agora a terceira fase é conhecida como a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos. Olha aí, mais algumas declarações de guerra. Em 6 de abril, os Estados Unidos declaram a guerra alemã. No dia 26 de outubro, o Brasil declara a guerra alemã. Seguindo os Estados Unidos, outros países americanos, inclusive o Brasil, também teve seu navio Paraná afundado pelos alemães. Engajaram-se no conflito ao lado da Entente. Em virtude da paz selada com os russos, os alemães acararam suas tropas para a frente ocidental e lançaram sua poderosa ofensiva apoiada pela aviação e pela artilharia pesada no início de 1918. Recomeçava a guerra de movimento, mas os países da Entente conseguiram reagir e vencer as forças alemãs na Segunda Batalha do Marne. Assim, graças à superioridade militar dos aliados, paulatinamente as potências centrais foram sendo derrotadas. E em novembro de 1918, o próprio Kaiser Guilherme II renunciava, refugiando-se na Holanda. O novo governo social-democrata da Alemanha assinou o Armistício de Copenhague, finalizando assim a Primeira Guerra Mundial. Muito bem. Então, pelo que vocês estão vendo aí, 3 fases da guerra: guerra de movimento, guerra de trincheiras e a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos da guerra. Em
1918, novembro de 1918, o Kaiser alemão assina esse armistício de Copenhague, finalizando aí a Primeira Guerra Mundial e a derrota da Alemanha. Os tratados de paz. Bem interessante, gente, esses tratados de paz. Uma vez que vai ser por conta desses tratados de paz que vai dar o início, vamos dizer assim, da Segunda Guerra Mundial, ok? De que forma, professor? Encerrando o conflito armado, os países vitoriosos se reuniram na França, no início de 1929, no Palácio de Versalhes, para definir o mundo pós-guerra, tendo a liderança de Woodrow Wilson, presidente norte-americano da época, Lloyd George, da Inglaterra, e George Clemenceau, da França. Meus amores, antes de falarmos um pouco desse Tratado de Versalhes, vamos mencionar aqui os 14 pontos de Wilson. Esse presidente norte-americano, ao final da Primeira Guerra Mundial, ele declarou um tratado, ele firmou um tratado para que os países europeus obedecessem. Por que isso, professor? Nesse tratado, conhecido como 14 pontos de Wilson, ficou também chamado de paz sem vencedores. Paz sem vencedores, ou seja, ele não culpou ninguém pelo início da guerra, o que não foi aceito pela França. A França, pelo contrário, já vem com aquela questão de revanchismo francês. Eu quero meus territórios de volta de Alsácia e Lorena. Então a França, ela determinou um novo tratado, conhecido como Tratado de Versalhes. E detalhe, no mesmo processo que a França, lá na sua unificação, formou o Segundo Reich, o Segundo Império Alemão, dentro da França, no Palácio de Versalhes, quando a Alemanha perde a guerra, a Alemanha será obrigada a ir até o Palácio de Versalhes e assinar esse tratado, no qual culpava a Alemanha pela guerra. O que afirmava esse tratado? Olha o primeiro ponto, gente. Devolução da Alsácia e Lorena na França. Olha aí. Primeira cláusula do tratado, o que os franceses tanto queriam, retomar de volta os seus territórios. A Alemanha iria perder todas as suas colônias. Todas as colônias alemãs serão perdidas. Outra questão interessante, indenização aos vitoriosos de uma quantia aproximadamente de 33 bilhões de dólares. A Alemanha deveria pagar essa indenização. Detalhe, Primeira Guerra Mundial, ela só termina, gente, no ano de 2012. Por que no ano de 2012? É quando a Alemanha ela paga a última parcela dessa indenização da Primeira Guerra. Acreditem nisso? Pois é, minha gente, foi isso mesmo. A redução do exército a uma máxima de 100 mil homens e a extinção da força aérea, além da entrega de navios e submarinos, entre outros bens aos vencedores. Ou seja, o Tratado de Versalhes, ele humilhava a Alemanha. Isso vai causar um revanchismo na Alemanha, iniciando aí a Segunda Guerra Mundial. No mesmo ano, com a Áustria, os aliados assinam o Tratado de Saint-Germain. É outro tratado importante. É nesse Tratado de Saint-Germain que desmembrou todo o Império Austro-Húngaro, retirando a saída do Mar da Áustria e forçando a reconhecer a independência da Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e Iugoslávia. Olha que coisa interessante, uma consequência dessa Primeira Guerra Mundial é o surgimento de novos países europeus, gente. Exatamente. Uma consequência política dentro dessa Primeira Guerra Mundial é o surgimento de novos países, como Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e Iugoslávia, que todos eles, antes mesmo de iniciar a guerra, formavam o Império Austro-Húngaro. Com a Hungria foi assinado o Tratado de Trianon, com a Bulgária de Neuville e com a Turquia de Sèvres. Este último reformado por um outro tratado bem mais tarde, o de Lausanne, em 1923, devido à reação turca às imposições de Sèvres. Os tratados impostos aos derrotados, especialmente de Versalhes, semearam o espírito de revanche e de descontentamento que iria desembocar 20 anos mais tarde, na Segunda Guerra Mundial, que nós já falávamos sobre o revanchismo alemão, ok? Olha só, algumas imagens aí, tá certo? Veja só alguns chefes de governo, na assinatura aí do Tratado de Versalhes, aqui embaixo. Consequências. Consequência da guerra, um saldo trágico de mais ou menos de 13 a 20 milhões de 13 milhões de mortos e 20 milhões de mutilados, mas foi bem mais, tá bom, gente?
Não se esqueça que durante também esse período após a Primeira Guerra Mundial, teremos aí a pandemia da gripe espanhola, tá bom? Que matou, inclusive, mais do que os mortos da Primeira Guerra. A criação da Liga das Nações, isso é importante, gente. A Liga das Nações, ela vai estar dentro do Tratado de Versalhes. Essa Liga das Nações, com sede em Genebra, tem o objetivo de manter a paz no mundo. Só que você percebe que 20 anos depois, não é isso, vai iniciar aí a Segunda Guerra Mundial. Então a Liga das Nações, ela não consegue ter o seu principal objetivo. Já nasceu enfraquecida. Por que a Liga das Nações já nasce enfraquecida? Primeiro, os Estados Unidos não participam. Por que os Estados Unidos não participam? Porque os Estados Unidos queriam impor os 14 pontos de Wilson, ele queria um país sem vencedores. Inclusive, Joe Keynes, o keynesianismo, em 1929, ele vai estar dentro do Palácio de Versalhes, na assinatura desse tratado, e ele afirmava: esse tratado de Versalhes vai iniciar um novo conflito mundial. Os Estados Unidos não desejavam, gente. É por isso que ele não participa da Liga das Nações. E ela não vai para frente porque os Estados Unidos era o único país que possuía muito dinheiro. Não participava desse organismo a Alemanha, que estava derrotada, a Rússia com o governo comunista e os Estados Unidos, que estavam descontentes com as decisões tomadas em Versalhes. A ascensão dos Estados Unidos como grande potência mundial é outra consequência da Primeira Guerra Mundial. Após a guerra, o país que irá reconstruir toda a Europa serão os Estados Unidos. Você terá uma outra consequência como o aparecimento dos regimes políticos autoritários, como o nazifascismo, nazismo e fascismo. Por que o nazismo e o fascismo vão ter ascensão após a Primeira Guerra Mundial? Porque antes do início da Primeira Guerra, quase todos os países europeus estavam utilizando uma política chamada de liberalismo. Essa política liberal leva os países a quê, professor? Ao primeiro conflito mundial. Então, após a guerra, muitos países europeus vão adotar regimes autoritários. Daí o surgimento do nazismo e do fascismo. Ok? Surgimento de novos estados, como já foi falado, surgimento de novos países, como Tchecoslováquia, Polônia, Yugoslávia, Hungria, Áustria. Olha aqui, o que antes era todo o Império Austro-Húngaro, agora será esfacelado em vários países. Ok? E vamos então aí finalizando essa nossa Primeira Guerra Mundial com a questão do rosa. Meus amores, questão do rosa, quero que vocês se atentem bem para tudo aquilo que foi mencionado aqui, tá certo? Esse conflito, a Primeira Guerra Mundial, ele é muito importante, também é bem cobrado em provas de vestibulares, ok? A 8 de janeiro de 1918, o presidente Wilson, num discurso ao Congresso dos Estados Unidos, estabeleceu um programa de paz para a Europa baseado em 14 pontos, veja só, na aparências democráticos e liberais. Leia os 4 itens abaixo e depois assinale de acordo com as alternativas apresentadas que constavam no programa de paz do presidente Wilson. 14 pontos de Wilson ou paz sem vencedores, meus amigos. Item 1. Liberdade de navegação nos mares. Está correto esse item. Ele determinou, os 14 pontos de Wilson determinava isso, tá certo? A liberdade de navegação nos mares em todo o mundo. Item 2. Remoção de barreiras econômicas e estabelecimento de condições de igualdade de comércio entre todas as nações. Também está correto isso daí, estava dentro do programa dos 14 pontos de Wilson. Eliminando essas barreiras econômicas para que a Europa conseguisse rapidamente reerguer-se economicamente. Item 3. Devolução dos territórios de Alsácia e Lorena à França. Também está correto, tá bom? Tudo que a França queria era a devolução dos seus territórios que foram tomados na Guerra Franco-Prussiana. Item 1, 2 e 3, correto. Criação do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD. Não, o item 4 está errado. A criação desse BIRD aqui, desse Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, ele só será criado lá após a Segunda Guerra Mundial. Só será criado quando você vai ter a fundação da ONU. Ao final da Segunda Guerra Mundial é que vai estar implantado esse banco de reconstrução e desenvolvimento. Então, os itens corretos aí está na letra D. Item 1, 2 e 3 é a alternativa correta. É a letra D de danado, é a letra D de aluno danado. E aluno danado é aquele aluno que estuda, que persevera, que mantém o seu foco, tá bom?
E esse aluno, com certeza, está aí você do outro lado. Esse aluno é do Colégio Impacto. Então, meus amores, aqui eu me despeço mais uma vez. Quero mais uma vez desejar aqui o meu abraço, o meu carinho, o meu beijo a todos vocês, tá bom? É com um grande abraço que a gente se aperta, tá bom? E logo, logo a gente vai estar sorrindo juntos, beleza? Então, um grande abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.